Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia. Como a Rogerinha falou, meu nome é Fabrício, sou membro da comunidade Canção Nova. É uma alegria estar aqui hoje, partilhando da palavra de Deus, com você que está aqui, com você que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que a graça e a paz de Deus que nós já estamos experimentando aqui, desde o início da nossa quinta-feira de adoração, com tudo que estamos rezando, possa adentrar os nossos lares, a vida de cada um de nós. Eu sou membro da Canção Nova, graças a Deus, há 14 anos, sou esposo da Graça, pai do Giovanni, de 3 anos, e do Gabriel, que fez 2 meses agora, dia 23 passado. Estamos agora inaugurando um novo tempo, aprendendo como é ter o segundo filho, um tempo de muita graça, de pouco sono, mas de muita alegria dentro da nossa casa. Eu queria convidar você a tomar comigo a palavra de Deus, porque nós vamos seguir dentro desta mesma inspiração que a Rogerinha nos trouxe, dentro desta canção que, graças a Deus, está em consonância com a inspiração do Senhor para nós nesta manhã. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. O Senhor hoje quer nos fazer percorrer um caminho para descobrir se talvez for algo novo para você, ou para muitos de nós, redescobrir a importância de uma experiência que é vital na vida de qualquer cristão. Uma experiência sem a qual nós não vamos experimentar esta parresia. Nós não vamos adentrar e conseguir sermos essas pessoas impulsionadas por esse dom da parresia, que é a experiência da oração, que tantas vezes é deixada de lado por pouca coisa, por situações, mas na oração, no caminho da vida de oração, está a base para a nossa perseverança no caminho com Deus. Não tem como. Religião católica, como toda qualquer religião, ela parte de uma experiência concreta. Religião não se vive a partir de meras ideias somente, de meros conceitos. Eu só de fato vou mergulhar numa experiência religiosa se eu fizer experiência com Deus, que é para o qual a religião quer nos direcionar, nos fazer experimentar a Deus, tocar na sua ação, sim, tocar na sua orientação para nós. E o caminho base desta trilha, desta vivência, é a oração. Porque nós estamos em tempos que, infelizmente, se vive religião como mero sentimentalismo. Então, se eu me sinto bem nesta igreja, se eu me sinto bem nesse grupo de oração, se eu me sinto bem nessa pastoral, então eu continuo, porque os meus sentimentos estão bem. Agora, se tem alguma adversidade, e aí eu deixo de lado. Só que a vida de oração, a vivência concreta da religiosidade, ela se dá por um caminho de constância, de crescimento. E claro, nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas quedas. Isso não é motivo para que eu desanime, mas porque muitas vezes estamos valorizando demais aquilo que sentimos, nossas angústias, nossas contrariedades, nossas dores. Nós vamos deixando de lado coisas essenciais, como, por exemplo, e é o que nós vamos nos ater hoje de maneira mais focada, a vida de oração. Mas toma comigo a palavra de Deus. Vai dizer assim, Lucas capítulo 18, no versículo 1. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais
deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que, em breve, lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Irmãos, o Senhor está, por meio de uma parábola, trazendo para nós um ensinamento muito profundo para o nosso caminho de fé. A palavra está dizendo que havia uma viúva que ia atrás de um juiz, só que esse juiz tinha uma característica. Esse juiz, diz a palavra de Deus, ele não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Ou seja, era um homem de prepotência, que não temia a Deus, que não estava nem aí para as pessoas. E esta viúva foi até ele, pedir que ele fizesse justiça na vida dela. Provavelmente ela tinha alguma causa, alguma coisa tinha acontecido, alguma injustiça estava sendo cometida com ela, e ela precisava que um juiz intermediasse isso, olhasse para a causa dela e lhe fizesse justiça. Mas presta atenção, na parábola do Senhor, esse juiz já tem essa característica, ele não é um homem temente a Deus. E ele nem está aí muito se importando para as pessoas. Vamos dizer assim, a palavra nos dá como pista que esse homem é um homem cheio de si, orgulhoso. Em contrapartida, nós temos uma viúva, que na palavra de Deus, sempre traz esta realidade que a viúva é alguém com quem o Senhor sempre se preocupou. Nós vemos Jesus se dirigindo a essas pessoas, porque a viúva é essa que é desprovida de segurança, desprovida às vezes de apoio. E como é que a gente pode entender? Porque poderia ser viúva, mas ter filhos que a ajudassem, que socorressem esta mãe. Mas acontece que quem é que ia atrás desse juiz, que era um homem que não era temente a Deus e nem respeitava pessoa nenhuma, era a própria viúva. A palavra não afirma isso para nós, mas se essa mulher tivesse filhos que a ajudassem, concorda comigo que era mais provável que esse filho fosse lá falar pela mãe, para ela não ter que enfrentar essa situação de se colocar diante de um juiz que era conhecido, que não era um homem temente a Deus, que não estava aí muito se importando para as pessoas, que só fazia as obrigações dele e quando ele queria, para que ela não passasse por esta humilhação, por esse ato de ter que ir lá se humilhar e pedir, e a palavra dá a entender que ela insistiu várias vezes. Então ela foi e diz que ela importunou a cabeça desse juiz, falou, pediu, se humilhou diante dele. Então a gente pode extrair daí que é bem provável que essa mulher não tinha mais ninguém para ajudar ela, que ela não tinha um parente próximo que a socorresse, que ela não tinha ali um filho que a ajudasse, que tivesse fazendo essa mediação. Então é uma pessoa desprovida de segurança, mas que vê na sua causa, na sua necessidade, algo suficientemente forte para impulsioná-la a passar por essa situação, se colocar diante desse juiz e pedir dele socorro. Um homem que não era bom, mas o Senhor vai seguir na palavra, dizendo:
ouvis o que diz esse juiz. Porque o que o juiz falou? Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Aquela mulher estava tão convicta da causa, da sua necessidade, que o juiz já entendeu: se eu não atender essa mulher, presta atenção, a motivação dele não é uma motivação boa. Ah, coitada dela, eu vou ajudar essa mulher. Ah, ela deve estar sofrendo, eu vou olhar para a causa dela. Não, ela foi tão convicta da sua causa, da sua necessidade, ela estava tão consciente de que era uma real necessidade, que o pedido dela deixou claro para esse juiz: ou eu resolvo a situação dessa mulher, para eu me ver livre dela, ou ela vai ficar me importunando a ideia todo dia. Então, a motivação do juiz nem foi das mais nobres, é para se ver livre da mulher. E ele foi lá, com o poder que ele tinha, fez justiça a ela. E sabe, irmãos, aí está um ensinamento do Evangelho que nós precisamos deixar cair no nosso coração. Às vezes, nós temos caminhado na nossa vida de oração como quem vai atrás de um juiz injusto. Porque a gente reza de qualquer maneira, porque a gente não dá o real valor para a oração, porque às vezes a oração na minha vida está lá, quando dá tempo, quando sobra, depois que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, resolvi todos os meus problemas, está tudo em ordem, sobrou um tempinho, aí eu vou rezar. E a gente reza de qualquer jeito. E às vezes, já reza com aquela coisa, sabe? Ah, porque a minha fé é pequena. Porque será que Deus vai me ver? Como se eu estivesse me colocando diante de um juiz injusto. Diante de alguém que ficasse fazendo assim, seleção. Esse eu escuto, esse eu não escuto. Para esse eu dou atenção, para esse eu não dou atenção. O único tipo de gente que Deus não dá atenção é aquele que não o busca. O Senhor só não dá atenção àqueles que não querem o buscar, que não vão até Ele, que não recorrem ao seu socorro, à sua presença, que não querem deixar que Ele faça a obra que Ele precisa fazer. É só assim que tem a chance de Deus não me ouvir. Ou seja, não é que Deus não me ouviu porque eu sou assim, eu sou assim. Não, Deus não me ouviu porque eu não o busquei. Porque eu não me coloquei em movimento. E mesmo assim, Deus sempre vai estar atento a nós. Diferente desse juiz que não temia homem nenhum, que não temia a Deus, que não estava nem aí para aquela mulher, para a situação que ela estava trazendo, e que precisou ser importunado. Nosso Senhor, Deus, é o inverso. Ele é esse juiz justo, bom, que está atento a nós. Ele está como que assim, o que eu posso fazer por você? Onde é que eu posso agir na sua vida? Essa sua vida que talvez está torta, está sendo vivida em caminhos longe de mim. Tudo bem, vamos lá, você quer ajuda? Você quer mudar? Você quer essa transformação? Na angústia que você está vivendo? A palavra que a Rogerinha trouxe, a imagem dessa pessoa que perdeu alguém, está sofrendo muito. Meu irmão, minha irmã, não sei se você está aqui, se você está em casa, Nosso Senhor está atento a você, olhando, para ouvir o seu choro, para acolher sua dor, para te encher de amor. Sim, um momento de dor, de sofrimento, pelo qual não tem jeito. A gente é gente. E quando a gente perde, às vezes, tem gente que fala assim: não, você tem que passar com firmeza pelo momento da dor, de luto, quando perde uma pessoa. Não pode chorar, porque é falta de fé. Meu irmão, isso não é falta de fé, não. Isso só te coloca no lugar de gente. Sofrer porque a gente perdeu alguém importante, alguém que é caro para nós, e só nos coloca na condição de que nós somos humanos, que temos sentimentos, que tem pessoas que são importantes, e quando nós as perdemos, é justo sofrer. Eu não preciso me entregar ao sofrimento, perder o sentido da vida, mas Deus é esse que está aqui, atento, está sofrendo, fala para o Senhor do seu sofrimento, não com lamúria, não como reclamação, porque também a reclamação é algo que nos mina na vida de oração.
Gente que vive reclamando, vai rezar, às vezes parece estar mais reclamando do que falando. Não, é justo, está sofrendo? Fala para Deus, Senhor, olha, está doendo muito, sinto muita falta dele, sinto muita falta dela. Nossa, conta por que ele é importante. Por que você está sofrendo? Deus é esse que está atento para te ouvir. E não importa a sua condição. Isso não é um favor que Deus faz aos santos, aos que já estão com muitos anos de caminhada na fé, aos que estão... Não, se talvez hoje você está aqui ou está em casa, nós somos uma comunidade católica, a maioria do povo que vem até aqui é católico, mas quantas vezes nós recebemos irmãos também de outras igrejas, pessoas que às vezes até nem acreditam em Deus, não tem uma fé, está aqui na Canção Nova, ou está acompanhando pelo sistema de comunicação, para você também, se você quer fazer essa experiência, Deus está aí, disposto para te ouvir, disposto para te acolher, e passo a passo Ele vai fazer o que Ele precisa fazer, para às vezes te trazer para um caminho mais próximo com Deus, percorrer o caminho dos sacramentos, da fé. Sim, Deus tem interesse, porque este caminho é um caminho que nos provoca sermos cada vez melhores, se ele é bem vivido, se ele é vivido com sentido, com propriedade. Então Deus está atento, fale para Ele. Só que nós precisamos estar atentos a isso. O primeiro versículo do Evangelho que nós lemos diz: Jesus propôs uma parábola, só que ele tinha um propósito com essa parábola. Toda parábola que Jesus conta, ele tem um objetivo. Ele tem uma mensagem principal que ele quer passar. Ele tem uma lição. Nas parábolas de Jesus, nós pegamos os evangelhos e nós vamos ver Jesus contando várias parábolas. E por que o Senhor conta parábolas? Por que ele falava, por que ele não dava ali logo uma palestra com fundamentos científicos? Porque ele tem todo o conhecimento. Ele é a sabedoria personificada, Jesus Cristo. Então ele poderia dar ali altas explicações, usar de alta teologia, usar de grandes, basear em vários fundamentos científicos, mas não. Ele conta parábolas, uma história, para atingir desde o mais simples. Porque uma história, na forma de parábola, ela é clara para aquele que é muito simples, e que às vezes não tem estudo, não tem grande conhecimento, mas também ela é acessível para aquele que é estudado, que tem grande conhecimento, que tem diploma, é acessível. Então, por isso o Senhor conta a parábola, só que na parábola tem uma mensagem. E aqui, nesta parábola, o evangelista São Lucas já entrega para nós, logo no primeiro versículo, qual é o ensinamento, o principal ensinamento dessa parábola que Deus quer trazer, que Jesus está trazendo. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre e sem jamais deixar de fazê-lo. Qual é a prioridade que a oração tem na sua vida? Qual é a prioridade que a sua vida de oração tem no todo da sua vida? Sabe por quê? Porque às vezes nós vivemos a experiência da oração numa dinâmica muito sentimental, onde eu preciso sentir. Eu tenho que sentir vontade de rezar. Eu tenho que sentir vontade para poder ir rezar, né? Porque daí é genuíno. E a gente coloca a oração às vezes muito num patamar de sentimentalismo. Ou, eu não estou rezando mais, sabe por quê? Porque quando eu rezo eu não sinto nada. Eu não sinto Deus falando comigo. Eu não sinto, uma força, uma energia. Querido, se você quiser sentir energia, fica o dedo na tomada. Ali você vai sentir energia. Ali, com certeza, às vezes Deus nos provê movimentos de graças, que você está rezando, né? Você faz aquela experiência, você sente a presença de Deus, você sente Deus te tocar, isso é maravilhoso. Experimentou isso? Agradeça, seja grato, que bom, louve a Deus, é maravilhoso. Essa questão, né? A oração carismática, fervorosa, no fogo, e às vezes você sente aquela coisa, sente aquele calor, e você vê que isso é a presença de Deus ali, que bom, louve a Deus. Agora, não use isso como parâmetro para que a sua vida de oração caminhe, porque a oração não é um sentimento, ela não é baseada por um sentimento, ela não deve ser impulsionada por um mero sentimento.
ela deve ser baseada por uma decisão. E oração é sempre algo que eu faço. Por isso que às vezes a gente ou reza mal ou reza pouco. Porque a oração é algo que exige de mim que eu realize alguma coisa, que eu faça. A oração não se dá num estado de inércia, onde eu fico parado ali, só esperando acontecer alguma coisa, ser tomado por uma força que vai me levantar e me impulsionar a rezar. Não. Oração se dá de maneira concreta. Para ter uma vida de oração, eu preciso, um exemplo, pegar um terço e rezar esse terço. E isso vai tomar um tempo, vai dedicar que eu esteja ali, que eu medite nos mistérios do terço. Ou seja, a oração é algo concreto, que vai gerando movimento na minha vida. E é justo que eu apresente ao Senhor todas as minhas necessidades. Deus quer nos ouvir. Se na sua cabeça você já ouviu alguma coisa que te deu qualquer ideia que Deus tem pessoas seletas às quais Ele escuta, isso não é verdade. Deus escuta aquele que o busca. Todo, não importa a condição. Ah, Fabrício, mas se a pessoa está numa condição de pecado grave, está numa situação muito entranhada numa vida de erro, até essa pessoa Deus vai ouvir? Claro que vai. E isso não quer dizer que Deus vai dar parabéns para ela pela vida errada que ela está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, sabe que a oração muitas vezes é a primeira porta que Ele precisa para ir ordenando as nossas vidas. Toda vida de oração bem vivida, com real sentido, com realidades concretas, vivida de maneira inteira. E aqui eu não estou falando de muita oração, de você passar o dia. Então, quando Jesus disse aqui, é preciso rezar sempre, então você vai ficar o dia inteiro rezando terço? Você vai ficar o dia inteiro lá lendo a Bíblia? Espera aí, calma. Não é disso que Jesus está falando. Nós temos as nossas obrigações, nós temos o nosso trabalho. Você tem às vezes faculdade, escola, onde ali você vai precisar se dedicar inteiro. Mas se eu tenho uma vida de oração verdadeira, com momentos concretos, então a minha vida de oração, primeira coisa, ela não pode ser solta. Eu preciso estar atento e dentro de todas as minhas obrigações, como por exemplo, se você trabalha, meu querido, se você acorda com vontade ou não, se você tiver o mínimo de responsabilidade, você vai lá para trabalhar, né? Porque disso às vezes depende da sua família, seu crescimento profissional. Então, por que com o nosso trabalho, se a gente tem vontade ou não, a gente vai lá e tem que chegar no horário, e tem hora para entrar, se entra atrasado, vai descontar do salário, ou eu vou ter que compensar depois, fazer uma hora extra para cobrir, dependendo da empresa não aceita. Por que com o trabalho eu tenho essa, e eu vou lá, e eu cumpro, e às vezes eu aturo aquele chefe enjoado, que fala na minha cabeça, às vezes nem é o trabalho que eu gostaria de estar exercendo, mas é o que eu tenho, então eu vou lá para viver. E a nossa vida de oração, ela fica solta. Não, quando der eu rezo. Porque muitas vezes nós, eu e você, e quem está falando aqui é a primeira pessoa que eu preciso ouvir, eu coloco a minha vida de oração em qualquer lugar. Eu não dou a ela a real importância. E aí fica um pouco mais difícil para o movimento de Deus acontecer na minha vida. Para aquilo que Deus tem a fazer acontecer na minha vida. Porque a oração vai me colocar em movimento. A oração verdadeira. E aí eu posso pedir todas as coisas, só que muito mais do que dar coisas materiais, muito mais do que resolver problemas, muito mais do que dar curas a nós, e tudo isso Deus que é bom quer nos dar. Mas muito mais, a oração serve para aproximar você e eu de Deus. A função primária da oração. Por isso que eu não devo rezar de qualquer maneira. Que eu não posso rezar de qualquer jeito, como se eu estivesse fazendo qualquer coisa. Sim, por exemplo, o Santo Terço é uma oração simples. Não tem grandes coisas para rezar o terço. Sabe o que você precisa para rezar o terço? De um terço.
Saber os mistérios. Se você, tem gente que fala, mas eu não sei os textos de cor, ótimo, acabou aqui, vai na loja do Davi, procura lá, com certeza vai ter um livrinho lá ensinando os mistérios do Santo Rosário. Procura lá, às vezes esse livrinho costuma ser pequenininho, barato, coisa simples. Você que está em casa pode entrar lá no loja.cancionova.com, e aí, tá vendo? Eu vou fazer alguma coisa, eu não sei rezar o texto. Por exemplo, olha, eu vou fazer alguma coisa, eu vou atrás, eu vou procurar um livrinho, eu vou pedir que alguém me ensine. Não tem dinheiro para comprar o livro. Não, vai alguém da sua paróquia, alguém da sua família que sabe e fala, escreve para mim os mistérios do texto. Eu estou fazendo alguma coisa. E isso já é um movimento. Está vendo como a oração nos coloca em movimento? E aí, eu pego o texto, eu contemplo o mistério e eu rezo o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. Rezo glória ao Pai. E aí eu contemplo outro mistério, eu rezo. É simples, eu não tenho que sentir nada, eu não tenho que esperar uma moção, um calafrio, uma energia. Não, é simples. E aí eu posso, antes de começar o meu texto, colocar as minhas intenções. Porque como a Rogerinha também trouxe na imagem, Nossa Senhora é essa que quer nos ajudar nesse caminho. Ela como mãe quer nos ensinar a rezar. Então junto com ela, se você está numa dificuldade muito grande de vida de oração, você já está angustiado, talvez... Quer uma dica? Dá menos atenção para essas angústias e vai rezar. Reza o texto, porque o texto é simples, gente. Não precisa ser um grande evoluído espiritualmente, não precisa ser um grande intelectual, não. O texto é a oração do simples. Daquele que tem muita inteligência, mas que conserva a simplicidade dentro de si. Reza o mistério, contempla, coloca ali suas intenções, apresenta as suas angústias, não como reclamação. Mas se eu estou me sentindo assim, quero colocar nas suas mãos, mas independente daquilo que eu estou sentindo, quero rezar hoje esse texto, pela minha família. E aí você coloca e reza. É algo concreto, te coloca em movimento. Nós temos que abominar do nosso meio essa ideia de uma oração sentimentalista. E aqui, acho que já deixei claro, eu não estou falando que Deus não te pode ter grandes experiências, sentir alguma coisa, ouvir Deus falando com você. Claro que pode. Isso é uma experiência maravilhosa. Aconteceu, glória a Deus. Mas se não aconteceu, não desmereça a sua oração. Não é isso. Não é sentir isso ou aquilo que é um parâmetro para dizer que eu rezei bem. Eu estava inteiro ali. Eu procurei me dedicar. Então, voltando no que eu estava dizendo, como você cumpre o seu horário de trabalho, tenha o seu momento de rezar. Organiza, assim como eu tenho que entrar 8 horas no trabalho, qual é a hora que você vai entrar em oração? E às vezes também a gente quer sair, porque aqui nós estamos numa quinta-feira de adoração, num dia especial de graças. Um momento como esse que você vem para a Canção Nova, você que está aqui, você que está em casa, parou, pôde, no meio de todos os afazeres do seu dia, está aí, talvez a dona de casa que já está preparando o almoço, mas está lá ouvindo a pregação, isso é um momento especial de graça, é um momento ótimo, aproveita, abastece, enche o tanque, pede para Deus encher a sua vida. Agora, no cotidiano do dia a dia, dedica ali, e se talvez está muito difícil rezar, vai aí, reza um terço, pega uma passagem da Sagrada Escritura, reza com ela, lê, reflete um pouquinho, vai passo a passo, porque às vezes a gente já quer começar numa maratona, e quem tem o objetivo de correr uma maratona, precisa fazer o caminho de ir correndo pequenas distâncias, passo a passo, um dia após o outro. Vida de oração não se faz de sentimento, se faz de atitudes concretas. Se talvez a sua vivência religiosa não está tão boa, reza. Tem gente que fala assim, eu não acredito em Deus. Mas você já fez experiência com Deus? Você já buscou fazer experiência com Ele? Não um Deus conceitual, não um conceito, não uma mera ideia, não... que tem gente que não faz experiência com Deus, aí já quer entender a fé, quer ler tudo. E claro, a igreja nos ensina, no caminho da vivência da fé, é importante que nós encontremos as razões da nossa fé, os dogmas e qual é o sentido por trás dos dogmas. Isso é importante, mas isso não é o movimento primeiro. Pelo caminho da oração se inicia um processo de encontro com Deus. Deus está sempre atento. Então, Deus, como nós estamos aqui hoje, Ele foi interessado em
provocar, por meio das situações, das pessoas, para que você viesse aqui, para que você ligasse a TV, acessasse o site da Canção Nova e pudesse estar acompanhando esse momento. Deus, Ele tem interesse, Ele vai também, Deus tem esse plano de amor para nos alcançar. Só que sempre cabe a nós dizermos sim ou não. Você teve que fazer alguma coisa para estar aqui. Você que está aqui, você saiu da sua casa, você talvez pegou o seu carro, veio na caravana, eu não sei. Você fez para fazer um movimento de oração, de estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, deixando que ela caia no seu coração. E a palavra de Deus, quando é semeada aí no nosso coração, e nós permitimos que ela caia, que ela alcance o terreno do nosso coração, e ela é recebida, ela vai produzir frutos. Você vai ver que alguma coisa na sua vida vai ser provocada, alguma coisa que você precisa mudar, algum comportamento que você precisa deixar de lado. A oração nos coloca nesse movimento de mudança, se nós a vivemos verdadeiramente. Se você reza muito, tem muitas práticas de oração, mas continua a mesma pessoa, desconfie da oração que você está fazendo. Desconfie da sua vida de oração. Vou dar nome aos bois. Se você reza muito, mas continua uma pessoa reclamona, que só quer falar da vida dos outros, que vive reclamando, desconfie da sua vida de oração. Cuidado. Talvez você não está rezando de verdade. Porque é possível eu ficar rodando o texto na minha mão, mas não estar ali de fato rezando. Se por um lado a oração não é motivada por mero sentimento, então eu não tenho que sentir um desejo para rezar o texto. Não, eu tenho que me organizar, me disciplinar. Qual é o horário do meu dia que eu vou rezar o meu texto? É essa hora aqui, olhando o meu dia, dentro da correria do meu dia, o melhor horário é esse. E às vezes eu vou ver, não, se eu deixar para o meio do dia, não vai dar. Porque sempre tem um imprevisto na minha vida, talvez sua vida é muito dinâmica, acontece muita coisa, é dona de casa, tem que cuidar das crianças, tal, o seu trabalho, e aí você vai não, eu vou rezar ali, nesse horário no meio do dia, que sempre acontece imprevisto, às vezes a gente já vai se enganando, né? Você coloca metas que você já sabe de antemão que não vai dar muito certo. E às vezes você vai ter que ter a coragem, a hombridade de assumir para você, e falar, não tem jeito, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo. Mas eu já acordo cedo, sim. Às vezes eu vou ter que ver e falar, ou eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, porque eu me conheço. Se eu deixar para rezar à noite, eu já vou fazer aquela oração já que, no meio da oração, já estou embarcando já, né? Porque a gente quer isso, agora eu vou rezar de noite. Aí deita, liga lá o ventilador, ou dependendo da casa, liga o ar-condicionado no quarto. Aí fica lá deitado, agora eu vou rezar. Vai rezar muito. Nosso Senhor que vai ficar te olhando dormir. Então, veja, tem gente que reza melhor à noite, ótimo, glória a Deus. Tem gente que não tem jeito, às vezes eu vou ter que acordar um pouco mais cedo. E perceba, nesse momento eu não estou falando de grandes coisas, para rezar um texto, para meditar um pouco na palavra de Deus, mas ali estar inteiro. Não cumprir só uma prática, não viver só por uma maneira de um cumprimento de um rito. Não, mas me colocar ali inteiro, me deixar alcançar por Deus. E eu não estou falando de sentimento. Por um lado, a oração não é motivada de sentimento, mas por outro, eu preciso estar ali. Porque às vezes, a gente está rezando o texto, mas a cabeça está em outro lugar, eu estou preocupado com outra coisa, aí eu estou rezando o texto, passa alguém, eu já mexo com a pessoa, você está onde? Esteja na oração, esteja ali inteiro. Mas eu tenho dificuldade com concentração, Fabrício. Ótimo, olha, está vendo como a oração pode nos mudar? Então você já sabe que você vai precisar buscar um lugar mais reservado, sem muitos estímulos de distração. Se você for rezar no meio da correria, no meio de muitas pessoas, você vai se distrair e não vai rezar direito. Está vendo como o movimento da oração também vai ordenando a nossa vida. Quem reza bem, ordena a própria vida. Quem reza com inteireza, com qualidade, a oração, o movimento da oração também vai ajudando para ordenar a própria vida. Vai colocando no ritmo, na disciplina. Porque às vezes também a gente tem aversão ao cotidiano. Tem gente que fala, não, mas tem que tomar cuidado com a rotina. Só que a gente precisa reconhecer que, gente, a vida humana é feita de rotina.
A não ser que você tenha, assim, um trabalho, alguma coisa que, tipo, todo dia muda, todo dia a sua rotina é diferente, o que não é o mais comum, toda a vida vai ter ali uma certa rotina. A vida da dona de casa é todo dia acorda, faz o café, prepara os meninos, manda para a escola. É importante, não é ter aversão à rotina, aversão à dinâmica do ritmo da vida, mas é colocar sentido nela, fazer bem. Então eu vou ali rezar e a minha oração já me prepara para viver o meu dia. E como é que eu vou rezar? Durante todo o tempo, como disse Jesus, sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Como eu disse, não é que eu vou sair pela minha casa, estou arrumando um menino e rezando o texto. E aí você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. É ali, aquilo que eu experimento na oração. Aquilo que Deus movimenta dentro de mim, vai comigo. Vai moldando a minha ação. E aí a gente tem que ter a coragem de reconhecer, meu Deus, como eu sou uma pessoa orgulhosa. Meu Deus, como eu sou uma pessoa meio bagunçada. Se eu rezo bem, a minha vida de oração vai demonstrando. Não é que Deus gosta de apontar o dedo. Se tem alguém que não gosta de apontar o dedo para erro, é Deus. Deus não condena ninguém. Vamos lembrar, a mulher que foi pega em adultério. Levaram para Jesus, armaram aquela cena, botaram a mulher no meio, e falaram, olha aí, ó, pegamos ela em adultério, e agora, o que o senhor fala? Jesus ficou quieto, baixou no chão e começou a escrever. Levantou a cabeça e falou para aqueles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um após o outro, as pedras foram caindo ao chão e saíram envergonhados. E a mulher ficou lá, esperando, agora é a minha vez, agora o veredito vem para mim. Jesus levanta a cabeça, olha para ela, fala, cadê os que te condenaram? Não sobrou ninguém, Jesus. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. A própria mulher, sabendo da sua condição de erro, foi alcançada pela misericórdia. Mas a misericórdia não é um passar de mão na cabeça. Não é uma coisa permissiva. Não. A proposta da misericórdia para a vida daquela mulher fez com que ela reconhecesse o próprio erro. Deus não é esse que está pronto para nos condenar, apontar o nosso erro, nos humilhar. Nunca Deus faz isso. Só que, se eu faço esse movimento de rezar, de me colocar a minha vida em ordem, de me aproximar do Senhor, não é que Deus aponta o meu erro, mas quanto mais próximo eu estou da luz, é mais fácil ver aquilo que não é da luz em mim, ver aquilo que não está certo em mim, ver aquele comportamento que não está ajudando as pessoas, que não está construindo-me uma pessoa melhor. E aí eu vou ter que ter a coragem de reconhecer, meu Deus, eu ainda sou uma pessoa muito orgulhosa, eu faço muitas coisas por orgulho, para que as pessoas me aplaudam. E se eu rezo bem, e eu realizo bem as coisas que eu tenho no meu cotidiano, no meu trabalho, mas meu chefe não me valoriza, não me paga o salário que eu deveria receber, seja correto, você se dispôs a estar nesse trabalho, faça bem o seu trabalho. Mas ele não valoriza, cresça com esse trabalho, invista na sua carreira, cresça profissionalmente, e assim que tiver uma outra oportunidade melhor, vai, sem reclamar, sem ficar se lamuriando, coloca a sua vida em ordem. Isso muitas vezes parte de uma vida de oração que me ilumina. Mas para de reclamar. Deixe que Deus te ajude nesse caminho de ordenamento da sua própria vida, de auxílio. Nós precisamos sair desta vivência muito sentimental, de reclamação, porque também tem um outro ponto. A oração é um caminho pelo qual nós conseguimos muitas graças. Dom Bosco, um santo da Igreja Católica, que é patrono da Canção Nova, é um referencial para nós, junto com Nossa Senhora Auxiliadora. Ele dizia uma coisa assim a respeito da adoração eucarística, adoração a Jesus sacramentado. Nós estamos nesse dia de adoração. Dom Bosco falava assim: quereis receber poucas graças? Visite a Jesus eucarístico poucas vezes. Quereis receber muitas graças? Visite a Jesus eucarístico muitas vezes. Quantas vezes, na nossa vivência religiosa, nós fomos perdendo o sentido do sagrado?
E eu passo em frente a uma igreja que tem Jesus Eucarístico lá dentro, eu sei, e como se eu estivesse passando na frente de um boteco, de uma loja, como de qualquer outra coisa. E nós perdemos a referência, perdemos a noção do sagrado. Então, para estar passando em frente de uma igreja, você tem a oportunidade, olha aí, ó, uma oportunidade concreta, para no seu dia a dia rezar de uma maneira simples. Ah, mas eu estou na correria. Eu falei, sim, entra lá, a igreja está aberta, ajoelha, fica 2 minutinhos ali, agradece a Deus pelo dia que você está tendo, agradece pela sua família, entrega a sua vida para Ele. 2 minutinhos, não precisa de muita coisa não. Ah, mas está corrido. Ok, foi lá, rezei, mas estive inteira ali. Valorizei a presença de Jesus. Faz em nome do Pai, volta para a sua rotina. Valoriza aquilo que é o sagrado, que te coloca no caminho da oração. As referências do sagrado servem para nos aproximar mais do Senhor, para fazer experiência com Ele, e às vezes a gente vai banalizando isso, vai deixando de lado. Então, eu preciso de muitas coisas, vou recorrer a Deus, vou pedir, claro, naquilo que me é obrigação, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou correr, eu vou trabalhar, porque também Deus vai conceder muitas graças para nós, nos dando força para realizar aquilo que nós precisamos realizar, fazer bem o nosso trabalho. Porque às vezes, nós dizemos, mas a minha vida não progride. Como é que você tem trabalhado? Você tem trabalhado bem? Você tem feito bem o seu papel? Você tem buscado aprender coisas novas? Aplicar isso no seu trabalho? Porque às vezes a gente reclama muito e faz pouco. E aí a vida não se ordena. E aqui eu não estou falando de muito dinheiro, pouco dinheiro. Não, não é isso. Mas fazer bem cada coisa é um princípio que é base da minha fé, da experiência que eu faço de Deus. Eu vou fazer bem porque eu preciso fazer bem. Não é porque fulano vai me aplaudir, porque fulano vai achar bonito, porque meu chefe vai achar bom, não. É porque eu, como cristão, sou chamado a fazer bem as coisas que eu vou fazer. Para que vai servir, que vai ajudar alguém, que vai ser útil para alguém, que vai beneficiar a vida de alguém. E isso parte de alguém que tem uma experiência religiosa, baseada numa vida de oração concreta, organizada. Então eu posso pedir muitas coisas, mas quer uma dica? Acima de tudo, peça a Deus para mudar você. Coloque-se diante de Deus com sinceridade e fala assim, o que eu preciso mudar na minha vida? Me ajuda a perceber. E fica atento. Pode ser que ali, na hora da oração, na hora que você reza o seu texto, na hora que você foi na missa, e aí, práticas de oração, né? Você foi lá viver bem, foi na missa, que é o ápice da nossa fé dentro do catolicismo, a maior experiência que eu posso fazer de oração é a Santa Missa. Eu fui lá e eu não senti nada, eu não ouvi nada, mas fica atento. Às vezes, Deus vai falar por uma situação, por alguém que vai te apontar alguma coisa, por você mesmo percebendo, nossa, não está legal, estou reclamando demais, tudo eu reclamo. Porque a gente, assim, até há pouco tempo estava frio aqui na nossa região. Aí, nos grupos de WhatsApp que eu tenho algumas pessoas, nossa, mas está frio, né, gente? Nossa, que frio, nossa senhora, está frio demais. E aí, agora virou para o calor. Aí eu estava lá nesse grupo, nossa, mas está calor, hein, gente? Que calor, nossa, gente, está quente. Nunca está bom, vamos parar de reclamar. Está quente, que bom, glória a Deus, vamos viver bem. Vamos lá, vamos enfrentar a vida, vamos enfrentar a circunstância. Está quente, mas esse calor não tem força de me aniquilar, não. Eu consigo suportar isso aqui. A gente não é tão fraco assim, não. Só que é preciso um caminho sincero, que a oração está ali por base. Peça a Deus para mudar você. E nesse caminho, a gente tem muitas ajudas. Sabia que no dia que você nasceu, Deus te deu um grande presente, que foi um companheiro para toda a vida, que muitas vezes a gente nesse caminho da fé fica delegado assim, seu anjo da guarda. Diz a fé católica que no dia que nós nascemos, Deus envia um anjo que vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso dia. Todo anjo é um mensageiro. Todo anjo da guarda, ele está ali para me ajudar, para ser alguém que vai me ajudar a fazer a experiência com Deus, me ajudar, me proteger de dificuldades, vai me ajudar em muitas situações, e eu preciso ter essa atenção. Muito bonito, né? Nas famílias onde a mãe ali já ensina a oração do anjo da guarda para a criança. Estou lá com meus filhos, estou já começando esse processo com eles, meu mais velho já está rezando a oração do anjo, e a gente precisa cultivar isso mesmo, porque, gente, é uma ajuda que está do nosso lado. Só que tem anjo da guarda de muita gente que está com tédio, que está
braço cruzado, porque nunca é solicitado, nunca dá serviço para ele, nunca é pedido a ajuda dele, nunca é pedido um conselho desse anjo. Ai, Fabrício, então se eu pedir o conselho do anjo, eu vou escutar a voz do anjo falando no meu ouvido. Muito provavelmente não. Nós celebramos agora, recentemente, dia 23 de setembro, Padre Pio. Padre Pio, o santo da Igreja Católica, foi um santo que teve uma graça extraordinária. Ele teve momentos onde ele viu o anjo da guarda dele, conversou com o anjo da guarda dele. Gente, isso aí não é para o comum dos homens, não. Nós, eu sei você, tal, eu me vejo, estou um pouquinho mais para baixo, bem mais para baixo do que isso. Meu relacionamento com o meu anjo da guarda se dá pelo aspecto meramente da fé mesmo. Eu nunca vi meu anjo da guarda, não sei qual é a cor do olho dele, cor do cabelo, mas eu preciso recorrer, porque se a igreja está me ensinando que esse amigo está aqui para me ajudar, opa, eu aqui. Então, eu estou numa batalha da vivência da fé, para viver, para ser um cristão coerente, para viver com coerência a minha fé, em tudo aquilo que eu vivo no meu dia, não só dentro da igreja, mas no meu trabalho, na minha família, deixar Deus ordenar a minha vida. Então eu vou recorrer a esse amigo. Opa, Santo Anjo, me ajuda aqui. O que eu faço? Me dá sabedoria, reza lá, intercede por mim, pede lá para Jesus me ajudar. Ah, mas eu posso falar direto com Jesus. Sim, mas eu posso também falar com o meu anjo, ele está ali. Não vamos deixar nosso anjo ficar entediado, não, gente. Fala com ele. Reza lá a sua oração para o anjo da guarda. Pede ajuda. Nós vamos celebrar daqui 2 dias, dia 29, a festa dos arcanjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Olha, esses 3 aí são maravilhosos. Está passando muita dificuldade, está num momento de luta. Algumas coisas estão muito emperradas na sua vida. Pede ajuda de São Miguel Arcanjo. É o anjo da batalha, o anjo vencedor das batalhas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Miguel foi o arcanjo que liderou os anjos na batalha que aconteceu no céu quando Lúcifer se rebelou. E foi contra Deus, e foi Miguel o responsável para liderar os anjos e expulsá-los do céu e todo o decorrer da história. Então, nós temos esses amigos. Olha os santos da Igreja Católica. Porque a gente tem que também tomar um cuidado. Os santos são, Nossa Senhora, maravilhosos. E é ótimo fazer novena. Nós estamos, dia 1º de outubro, Santa Teresinha. Dia 4 de outubro, São Francisco. Muita gente já está fazendo novena, né? Santos muito populares, graças a Deus. E é isso mesmo, ótimo. A novena é uma experiência religiosa bonita. É também um movimento de oração. Só que sabia que o anjo, um santo, mais do que interceder por nós, ele pode fazer isso, ele faz isso. Ele reza, ele é um amigo no céu também para nos ajudar, mas ele tem uma vida exemplar que deve servir de exemplo para nós, para mudar a nossa vida. E, gente, tem santo na Igreja Católica para tudo que é gosto. Quem é mais quietinho, reservado, mais contemplativo, tem um santo aí, vai procurar, que tem algum que parece mais com você, mais agitado, mais da correria do dia a dia, procura descobrir. E Deus é esperto, Ele vai acabar fazendo aparecer a história desse santo para você. Você conhece o santo, que às vezes parece comigo. E, nossa, ele tinha dificuldades parecidas com a minha. E às vezes ali eu vou encontrar na vida de outra pessoa uma referência para ver, nossa, olha, porque mais do que pedir para São Francisco uma graça, preciso olhar para a vida desse homem e falar assim, nossa, será que eu não estou vivendo uma vida de muito orgulho? De muita prepotência? Estou querendo ter as coisas só para ter, só para juntar. Só para ter segurança nas coisas. Olhar para a vida de São Francisco vai me denunciar isso. Opa, não tem problema eu ter. Isso aí não é um pecado. Não é pecado querer crescer na vida, construir uma boa estrutura familiar, ter uma boa condição financeira, isso não é pecado. Mas colocar minha segurança nisso, achar que isso é a minha salvação, aí está um erro. A vida de Francisco vai me ajudar a contemplar isso na minha e ver o que eu preciso mudar. Então, nesse caminho da vida de oração, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos delegados somente ao nosso esforço. Sim, eu preciso me esforçar. Vida de oração não se faz em estado de paralisia, inércia, onde nada acontece, onde nada se faz. Não. A vida de oração, ela é concreta. Ela se dá por atos concretos, por movimentos concretos, aonde eu paro e vou rezar, aonde eu paro e vou pegar a Bíblia, vou refletir, aonde eu paro e vou para a missa. E aí eu vou rezar. Então, uma vida de oração, ela é concreta. Ela precisa ser ordenada. Procure encontrar momentos especiais. Ah, então eu vou rezar só nesse horário? Não, teve a oportunidade de rezar num outro momento? Vai rezar, que bom. Oração sem contraindicação. Mas
Se a gente se deixa levar para o sabor do vento, quando acontece, quando der, quando o vento estiver favorável, a gente acaba se perdendo. E aí não reza direito, e aí não reza nunca. Ou sou impulsionado pelas situações. Ah, meu Deus, aconteceu isso, fulano vai fazer uma cirurgia, nós temos que rezar, vamos fazer uma corrente de oração, vamos fazer uma novena, e aí vai rezar só mediante as circunstâncias. Você nunca vai cultivar uma vida de oração, que verdadeiramente te coloque em movimento de conversão, de aproximação de Deus, para que dia após dia, Ele sim nos conceda muitas graças, sim, realize muitas curas, mas muito mais, realize a cura do nosso coração, a conversão da nossa vida, para que nós possamos viver de verdade, de maneira autêntica, para de verdade testemunharmos uma fé cristã. Não para mostrar para os outros, mas é uma lógica do reino. Quando eu vivo verdadeiramente uma experiência religiosa, quando eu tenho uma vida de oração concreta, real, que modifica a minha vida, isso naturalmente vai alcançar a vida das pessoas. Eu não preciso falar, porque tem gente que se não falar que é cristão, que se não falar que é católico, ninguém descobre. Porque, infelizmente, muitas vezes a nossa vida não está demonstrando isso. Eu falo que eu sou cristão, mas eu vivo reclamando. Eu falo que eu sou cristão, mas eu tenho atitudes corruptas na minha vida. Eu não vivo bem, eu estou reclamando demais. E aí você vê qual é a sua dificuldade. Eu estou falando de coisas simples. Qual é a sua dificuldade? Onde é que você precisa crescer? A base da vida de oração vai ser esse impulso para nos colocar em movimento. Vai ser o ponto da onde nós vamos partir para fazer esta experiência que a Rogerinha foi nos conduzindo, da parresia, dessa ousadia. Porque às vezes nós queremos o dom da parresia, mas não trilhamos o caminho da oração, que alimenta a minha alma, que estrutura a minha vida e me coloca cada vez mais aberto para, na experiência desse dom, colocá-lo em prática. Deixar com que ele transborde na minha vida pessoal e automaticamente alcance a vida dos outros. Porque a vivência da oração nunca vai nos deixar fechado no nosso umbigo. Se nada na sua vida está mudando, é um termômetro para você perceber que talvez você não está rezando tão bem assim. Você não está colocando-se de verdade num caminho de oração. Se você está muito fechado no seu umbigo, também é um outro termômetro. Fique atento. Porque às vezes eu estou só fechado nos meus problemas, nas minhas coisas. E sim, reze pelas suas situações. Apresente-as a Deus. Mas e quem está ao seu lado? E o seu marido? E a sua vizinha? Que às vezes, sabe aquela coisa de vizinho, que às vezes apurrinha um pouco a ideia? Reza por ela. Quer fazer um caminho para vencer as dificuldades que você tem com as outras pessoas? Reza por essa pessoa. Coloca ela dentro da sua oração. E aqui a gente fala, não, mas eu não sinto, sabe, pessoas que a gente não perdoou ainda, por exemplo. Não, mas eu não senti de perdoar essa pessoa. Não precisa sentir, reza, pede a Deus a graça, pede pela vida dela. Se coloca isso de uma maneira ordeira, faz a experiência. Se você talvez não está tendo uma vida de oração, ou está aquela coisa mais ou menos, reza quando dá, faz a experiência. Nos próximos 30 dias, acha um horário, vê aí alguma coisa que você, um terço, a palavra de Deus. Não deixa de ir à missa, se é católico, pelo menos no domingo. Faz a experiência 30 dias. Rezar todo dia. No cotidiano ali, o Santo Terço, a palavra de Deus. Reza. Mas reza mesmo. Reza de verdade. Reza pedindo isso, que Deus modifique o seu coração, a sua vida, apresenta as suas necessidades. Faz essa experiência de 30 dias ali. E perceba que se você for sincero e verdadeiro, você vai ver que daqui a 30 dias você já não vai ser mais o mesmo. Só que o bonito da vida de oração, eu estou falando, te propondo um exercício muito concreto, de uma oração verdadeira, de uma oração ordenada, disciplinada, com um horário, aquele momento que eu me reservo, assim como eu vou para o meu trabalho, ali eu vou rezar. Você vai ver se daqui a 30 dias alguma coisa já não vai ter mudado no seu coração, na sua disposição, na sua força de enfrentar a vida, na maneira como você vê a sua família, as realidades difíceis. E aqui, eu não estou falando de uma utopia, gente, que tudo vai ficar lindo,
que aquele seu marido que é difícil vai ser uma flor de pessoa, que seu filho que te dá dor de cabeça vai passar a ser um anjo. Não, a vida ela é concreta e às vezes tem dificuldades pelas quais nós vamos passar e enfrentá-la. O negócio é que sem a vida de oração, às vezes a gente passa de qualquer maneira, a gente passa sem a força necessária. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu comecei a rezar, parece que eu estou vendo mais dificuldade, parece que as coisas estão mais difíceis. Então quando a gente reza, as coisas ficam mais difíceis. Não, é que às vezes você passava inerte por isso. Você não percebia, o problema estava ali, a dificuldade estava ali na sua cara, a pessoa estava sofrendo na sua frente. O seu filho estava precisando da sua ajuda na sua frente, só que como você estava tão fechado em você e não se colocava num caminho de oração, você não via. Então não é que a gente começa a rezar, as coisas ficam difíceis. Tem o combate, tem a batalha espiritual, claro que tem. Mas é que a oração também abre os nossos olhos para ver coisas que a gente não via antes, porque Deus vai fazendo esse movimento com a nossa vida. Junto com essa dica da oração, se pratica nesses 30 dias, e aí então daqui a 30 dias você para de rezar. Claro que não. Porque a oração também pede esta constância. E aqui eu não estou falando de práticas de oração. Eu não fiz essa pregação falando de meramente práticas de oração, não. A gente falou o tempo inteiro de uma vida de oração. E vida se dá dia após dia. E às vezes a gente está muito preocupado com os resultados imediatos. Com a graça que eu preciso para a semana que vem. Com o vestibular do meu filho que vai ser daqui 2 meses. Com aquela entrevista de emprego que o meu marido vai ter na semana que vem. E por causa dessas situações eu rezo. E eu não estou dizendo que não é para rezar, claro que é. Agora, e a vida de oração? E o dia após dia? E a oração que vai colocando a minha vida em movimento, independente das circunstâncias. Precisamos rezar com as circunstâncias? Sim, mas não só por causa delas. Rezar porque isso me alimenta, isso me estrutura, isso me faz crescer, isso me coloca numa dinâmica de vida que vai mudando dia após dia. E essa constância, essa vivência fiel. Mas aqui no meio do caminho eu tropecei, me desorganizei. Retoma, não deixa sua consciência amortecer, não. Deixa sua consciência esfriar, não. Retoma, reorganiza. Onde é que eu errei no planejamento? O que aconteceu? Olha para a sua vida, retoma de novo. E aí, a vida vai se dando. Junto com isso, tem um livrinho que a Canção Nova lançou, do Padre Reinaldo, li há pouco tempo, um livrinho pequenininho também, uma dica para você que está aqui, para você que está em casa. Chama A Oração que Move o Céu. Pequenininho, um livrinho azul, muito bom, simples, rapidinho você lê. Se tem dificuldade para ler, lê lá um capítulo por dia. Ele vai falar da oração, das coisas que a oração produz em nós. Muito bom, te dou essa dica. Faz alguma coisa que vai te ajudar a melhorar a sua vida de oração. Às vezes é preciso de, como eu disse, atos concretos, situações que me colocam em movimento. Não dá para viver de qualquer jeito a experiência religiosa, a experiência da fé. Às vezes nós estamos colocando muito peso nos nossos problemas. E eu não estou aqui menosprezando, é lógico que nós temos dificuldades, mas o caminho da oração é esse que me faz colocar cada coisa no seu lugar. E eu vou continuar às vezes tendo esse problema, mas eu vou compartilhar ele com Deus. Eu vou pedir a Deus a força para enfrentar, para não ficar parado, para me colocar em movimento. Acorda, não vive de qualquer jeito a sua vida de oração. Deus quer nos despertar, para que nós façamos essa experiência de viver a nossa vida com parresia, com ousadia, a ousadia da fé, a coragem, mas que não é um mero sentimento, mas parte de uma decisão e de uma vida de oração que se vive com constância, com luta, com busca. Porque o Senhor também nos disse no Evangelho: buscai e achareis, batei e a porta será aberta. E aí o Senhor segue. Algumas portas não têm se aberto na nossa vida porque nós não temos batido. Algumas soluções, algumas conversões que nós precisamos viver, nós não temos vivido porque nós não temos buscado. Pedi e recebereis. Algumas coisas nós não estamos recebendo porque nós não estamos pedindo. Uma das aparições de Nossa Senhora, ela dizia à vidente, porque havia na mão dela
saíam vários raios, e Nossa Senhora disse para ela: são as graças que eu derramo sobre vocês, sobre aqueles que me pedem. Só que ela via que tinha alguns que estavam apagados. Ela falou: Nossa Senhora, por que esses estão apagados? São aquelas graças que vocês não me pedem, então eu não tenho como interceder. Fecha seus olhos, peça a Deus que te ajude nesse caminho, que te auxilie a sair desse estado de estagnação, de paralisia. O que é que hoje você precisa pedir a ajuda de Deus, de Nossa Senhora, para ordenar na sua vida? Aonde é que precisa talvez ser esta alavanca, esse ponto de partida, para você retomar uma vivência de uma vida de oração real, concreta, não uma oração sentimental, que é baseada em meros sentimentos. Sim, nós vamos pedir que a graça de Deus haja sobre nós, que o fogo do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, e pode ser, Deus é maravilhoso, Ele nos concede esses momentos especiais de graça, e nós queremos receber, Senhor, mas que a nossa vida de oração se dê por decisões concretas, por passos de oração, por movimentos que eu me coloco em direção e movimentam também a minha vida. Derrama, Senhor, sobre nós essa graça nessa manhã, sobre nós que estamos aqui, sobre cada irmão e irmã que nos acompanham de suas casas. Que o Senhor nos provoque nesta manhã, nos desinstale, nos tire das paralisias em que nós nos encontramos, nos tire do aprisionamento que muitas vezes os nossos sofrimentos nos colocaram. Vê, Jesus, o seu povo sofrido, machucado, que muitas vezes por causa da dor passou a desacreditar, por causa do sofrimento esmoreceu na oração, por causa das dificuldades perdeu o ânimo. Reanima-nos, Senhor, impulsiona-nos com a sua graça, derrama sobre nós o seu Espírito, provoca a nossa alma, tira-nos de toda paralisia espiritual, Senhor, toda a paralisia do nosso coração. Vem, Espírito Santo, sobre nós, coloca-nos de pé, retira-nos de toda prostração, de todo desânimo, depressão, sofrimento. As dores humanas, Jesus, envolve-as na sua misericórdia, alcança. Abençoa, Senhor, o teu povo, derrama sobre nós o seu Espírito, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.